Olá meus amigos, olá minhas amigas, sejam muito bem-vindos para mais uma videoaula de Direito Constitucional. Hoje, no nosso 36º encontro, que está dividido em 3 partes, continuaremos o estudo dos incisos do artigo 5º da Constituição, frisando logo no início que muitos incisos, como os temas são afetos ao direito penal, ficarão a cargo do direito penal, e aqui trataremos apenas das nuances ligadas especificamente ao direito constitucional. Antes de darmos início, no entanto, cumpre fazer um breve resumo sobre o que foi estudado na aula passada, onde nós tivemos a oportunidade de tratar especificamente do crime de racismo. E eu quero frisar com os senhores que o racismo é inafiançável, imprescritível e sujeito à pena de reclusão. Desta forma, nós estamos a falar de um mandado expresso de criminalização contido no texto da Constituição Federal. Assim, estamos aptos a iniciar o estudo da primeira parte da aula 36, onde nós estudaremos os incisos 43 e 44 do artigo 5º da Constituição Federal. Vamos ao estudo destes incisos, então. Vamos falar do quê? Vamos falar da inafiançabilidade, ou seja, vamos ler esses incisos. A lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem. Constitui crime inafiançável e prescritível a ação de grupos armados civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Já dissemos aos senhores sobre o que trata a inafiançabilidade e sobre a imprescritibilidade. Então, o que nós vamos extrair daqui? Que nós temos 3 crimes que são inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia, que se somam aos crimes hediondos, tráfico, tortura, terrorismo e crimes hediondos. E que temos aqui o outro crime, o segundo crime, como eu disse aos senhores, que é imprescritível, que é a ação de grupos armados civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Vamos avançar. Inafiançabilidade, vedação à fiança, concessão de graça ou anistia. Os 3 T's, tráfico, tortura e terrorismo, são crimes inafiançáveis e são crimes a que não podem ser concedidas graça e anistia, que são benefícios do direito penal, não podem ser concedidos a esses crimes. Assim também aos crimes hediondos. Isso nos permite afirmar que tráfico, tortura e terrorismo não são crimes hediondos, mas crimes equiparados aos crimes hediondos. Vejam, tráfico, tortura e terrorismo não são crimes hediondos, são crimes equiparados a hediondos. E tanto eles 3 como os crimes hediondos têm vedação à fiança e a concessão de graça ou anistia. Frise-se, há discussões sobre a negativa de fiança aos crimes de tráfico. No entanto, esse é um tema afeto ao estudo da lei de drogas, portanto não será tratado aqui. Já existe julgado que concede liberdade provisória, que concede fiança ao praticante do crime de tráfico, aquele agente que praticou o crime de tráfico. Continuando, ação de grupos armados. O que nós temos a falar deste crime? É um crime inafiançável e imprescritível. Veja, nós temos 2 crimes imprescritíveis, o racismo e a ação de grupos armados. No entanto, aqui, o legislador constituinte, ele não estipulou qual a pena como fez com o racismo. O racismo é inafiançável, imprescritível e sujeito à pena de reclusão. A ação de grupos armados, por sua vez, é apenas um crime inafiançável e imprescritível, já que o legislador constituinte não estipulou qual pena ele queria para esse tipo de crime. Vai cair na prova dos senhores. Quais os crimes imprescritíveis? E a resposta é ação de grupos armados, civis ou militares, ou então o racismo. São os 2 únicos crimes imprescritíveis no nosso ordenamento jurídico. Continuando. Crimes imprescritíveis, o racismo e ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Assim, nós já estamos aptos a entender que racismo e essa ação de grupos armados são crimes imprescritíveis e inafiançáveis, e ao racismo sujeita-se a pena de reclusão. Aos praticantes de racismo sujeitam-se a pena de reclusão. Então, podemos responder o questionamento que se apresenta.
No Brasil, o terrorismo e o racismo são imprescritíveis, inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia. Resposta absolutamente incorreta. No Brasil, o racismo e a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado democrático são imprescritíveis e inafiançáveis. Essa seria uma alternativa correta, aqui está incorreto. Com isso, nós já estamos aptos a passar para a segunda parte da nossa aula. E se vocês tiverem dúvidas sobre o que foi tratado nesta primeira parte, podem enviar para um de nossos contatos. Segunda parte, vamos estudar os incisos 45 a 48 do artigo 5º da Constituição. Vamos verificar o que trata, quais as nuances relacionadas ao direito constitucional. Primeiro deles, individualização da pena. Quando falamos em individualização da pena, estamos falando de como será aplicada a pena a um determinado indivíduo. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas, até o limite do valor do patrimônio transferido. Senhores, as discussões sobre a individualização da pena e sobre a utilização desse princípio para justificar uma série de decisões do STF fica a cargo do direito penal. Aqui, o que eu quero que vocês extraiam, que nenhuma pena passa da pessoa do condenado. No entanto, o perdimento de bens, que se equivale à pena de confisco, pode sim passar da pessoa do condenado. E isso porque o confisco não é pena, e sim efeito da condenação. Verifiquem no próximo slide. As penas não podem passar da pessoa do condenado. No entanto, o confisco não é pena, e sim efeito da condenação. E por esse motivo, pode ser estendido aos sucessores. Veja, quando falamos de pena, estamos falando de uma coisa. E quando estamos falando do confisco, estamos falando de um efeito da condenação. Quando falamos da individualização da pena, dizemos que cada indivíduo será submetido a uma pena e a pena não passa da pessoa deste indivíduo. Ninguém pode ficar preso, por exemplo, pelo crime praticado por outro. No entanto, quando falamos do confisco, como o confisco não é pena e sim efeito da condenação, ele pode passar aos sucessores. Cai na prova, como? Se a pena do confisco pode passar aos sucessores. A resposta é: o confisco não é pena, é efeito da condenação e por isso pode passar aos sucessores. Então, vai cair na prova dos senhores se a pena pode passar para outra pessoa, a resposta é negativa, e se o confisco pode passar a outra pessoa. A resposta é positiva porque não é pena e sim efeito da condenação. Continuando, penas aplicáveis. Veja, o legislador constituinte traz algumas penas que são aplicáveis, sem excluir outras que possam ser criadas. Vamos à leitura. A lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes: privação ou restrição da liberdade, perda de bens, multa, prestação social alternativa, suspensão ou interdição de direitos. O legislador constituinte quis trazer algumas penas para especificar, para tratar ainda da individualização da pena, sem excluir outras penas que possam vir a ser aplicadas a um determinado indivíduo. Ainda, trouxe as penas aplicáveis e trouxe também as penas vedadas, já que diz no inciso 47 que não haverá penas de morte, salvo em caso de guerra declarada, nos termos do artigo 84, inciso 19. Professor, existe pena de morte no Brasil? Sim, em caso de guerra declarada, nos termos do artigo 84, inciso 19. Como vai cair na prova? Se cair numa prova subjetiva, escrita, existe pena de morte no Brasil, a resposta é positiva, ou então vocês vão responder da seguinte maneira, anotem aí no material de vocês. Existe pena de morte no Brasil? Resposta: em regra não. No entanto, em caso de guerra declarada, será possível a aplicação da pena de morte nos termos do artigo 84, inciso 19. Vamos repetir. Em regra não, mas, ou no entanto, em caso de guerra declarada, a pena de morte será admitida nos termos do artigo 84, inciso 19. Ainda, não se admite penas de caráter perpétuo, e aqui
surge uma discussão sobre o Tribunal Penal Internacional e sobre a necessidade de comutação, de adequação das penas lá aplicáveis aqui, em detrimento das penas aplicáveis no nosso ordenamento jurídico. Veja, lá no Tribunal Penal Internacional nós temos a pena de prisão perpétua e aqui nós não admitimos. Caso um indivíduo seja punido no Tribunal Penal Internacional e deva cumprir pena no Brasil, há necessidade ou há discussão, tema afeto aos direitos humanos, se há necessidade ou não de comutação, de uma adequação da pena para que ela possa ser cumprida no Brasil. Ainda, vedação da pena de trabalhos forçados. Professor, mas os presos não trabalham na penitenciária? Sim, mas isso é um direito do preso e não se constitui em trabalho forçado. O preso trabalha e ele tem direito de remir da sua pena uma quantidade de dias em razão de uma outra quantidade de dias que ele trabalhou. Se ele trabalha X dias, ele tem direito a Y de dias a menos na sua pena. É um benefício em razão do trabalho, por isso não se trata de trabalho forçado. Ainda, não será admitido pena de banimento ou penas cruéis, que são situações que dispensam comentários. Individualização do cumprimento da pena, inciso 48. A pena será cumprida em estabelecimentos distintos, de acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado. Quer o legislador constituinte aqui humanizar a aplicação da pena e por isso traz essas situações, dizendo que a pena vai ser cumprida em estabelecimentos distintos, de acordo com a natureza do delito. Seria o caso de não misturar o estuprador com o roubador, de acordo com a idade e com o sexo do apenado, tudo isso visando a humanização da pena e, por via de consequência, garantir a dignidade da pessoa humana, a dignidade desses presos. Assim, podemos responder um questionamento que se apresenta. Um questionamento apresentado na prova da Defensoria Pública de São Paulo em 2010. Dentre as penas abaixo indicadas, assinale a que é expressamente vedada pela Constituição Federal. Se vocês prestaram atenção na aula, vão observar que a alternativa correta é a alternativa A, já que não se admite trabalhos forçados e o trabalho do preso não é trabalho forçado, é um direito do preso trabalhar enquanto cumpre pena, já que pode obter um benefício em razão do seu trabalho. Assim, encerramos mais essa aula. Aqui estão os contatos para que os senhores possam mandar dúvidas e vamos à parte 3 do nosso 36º encontro, onde nós iremos tratar especificamente dos incisos 49 e 50. Vamos à leitura deles. Direitos assegurados aos presos. É assegurados aos presos o respeito à integridade física e moral. As presidiárias serão asseguradas condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período de amamentação. Veja, esses dois incisos trazem garantias aos presos. No primeiro deles, quer evitar violações da integridade física ou moral desses indivíduos. E no inciso 50, nós temos que as presidiárias, guardadas as suas peculiaridades ou as condições em que se encontram, devem permanecer com seus filhos durante o período de amamentação. O que se extrai daqui? Quais os direitos nós estamos a tratar? Da integridade física e moral dos presos, ainda das peculiaridades das presidiárias grávidas ou que estejam em processo de amamentação, ainda comunicação imediata da prisão e do local onde se encontre. É fundamental e nós temos dispositivos no Código de Processo Penal e no Código Penal que exigem o cumprimento dessas normas, desses direitos dos presos. Ainda, informação ao preso de seus direitos e identificação dos responsáveis por sua prisão. Essas duas últimas informações estão contidas num documento denominado de nota de culpa, onde o indivíduo toma conhecimento do porquê está sendo preso, quais são os seus direitos e também a identificação dos responsáveis pela sua prisão. É fundamental que sejam observados esses direitos quando o indivíduo é recolhido ao cárcere, tá? E são extraídos do texto constitucional. Ainda, voltamos aqui a uma discussão que já foi apresentada, que diz respeito à súmula vinculante 11. Já que estamos falando de direito dos presos, nada mais justo que falar sobre a utilização de algema, tema contido na súmula vinculante número 11. Vamos à leitura.
Só é lícito o uso de algemas em caso de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente, ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do auto processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado. Veja, a utilização de algema exige atualmente um auto de utilização de algema, uma justificativa para que ela seja utilizada. É também um direito e garantia do preso previsto em uma súmula vinculante elaborada pelo Supremo Tribunal Federal. Assim, nós encerramos mais uma videoaula, nosso 36º encontro, onde tratamos de temas afetos basicamente ao direito penal e processo penal. Temas importantes e cujas discussões relacionadas ao direito constitucional foram aqui apresentadas. Eu espero que os senhores tenham compreendido todos os assuntos. Está aqui o meu contato. Não deixem de ler a Constituição. Leiam 2, 3, 5, 10 vezes, pois muitas vezes questiona-se o texto constitucional. E não deixem também de resolver exercícios sobre os temas apresentados. Um grande abraço, bons estudos e boa sorte.